Olá, muito boa noite. Começamos mais uma live do Mídia Amor. Hoje é quinta-feira, 10 horas. Quando vocês forem entrando, me deem um oi para eu saber que vocês estão aí. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá na moda já faz um tempo e a gente quer discutir com vocês para saber o que vocês acham do tema. E a gente também vai mostrar aqui qual a opinião do Mídia Amor, que é a cultura do cancelamento. Eu vou chamar aqui a minha amiga maravilhosa, que nunca será cancelada. A Júlia vai se conectar. Enquanto isso, falem aí de onde vocês estão se conectando com a gente. Vamos bater um bate-papo bem gostoso. Oi para todo mundo que conecta com a gente sempre. Quem não conecta, seja muito bem-vindo. Aqui a gente transforma nossas rodas de Estão me conversa. ouvindo? Olha lá aí, a que nunca será cancelada. Yes! Estamos. Você está um pouquinho embaçada. Estou esperando aí sua conexão confirmar. Enquanto a gente vai falando aqui, acho que a conexão tá pegando no tranco aí. Vamos torcer para ela não ser cancelada hoje. Olha aí a Jana de Dourados, que legal. Uma galera. Fala em que parte do Brasil vocês falam. Eu falo de São Paulo, está aqui este frio. A Júlia também fala, mas ela é menos friorenta que eu. E, Vocês estão me amiga, você ouvindo? está Dá um pra, pouco dá pra me ver? embaçada. Eu estou esperando você melhorar aí. Putz, eu Agora já dá, te ver mais ou mudei menos. algumas coisas aqui, não sei se tá dando pra me ver. Tô tentando estar mais perto do Wi-Fi. É triste, né, gente? Essa internet, tá todo mundo em Pouco. casa usando A internet. melhor, fala pro pessoal aí da sua família cancelar a internet deles, para eles pararem de usar para você se conectar. Ó, eu vou até tentar mudar Falar, eu de vou estar lugar, gente. Vamos desconectando lá. de novo. Falem de onde vocês são Boa. e eu vou mudar de lugar enquanto aí. O Vocês... Juliano Está de com... Minas, o Peter de Niterói, a Brenda de Vitória, a Alice está aí também conectada com a gente, a Grace de João Pessoa, que legal. Edmilson de São Paulo, sejam bem-vindos Dá à pra me ver nossa live. Eu melhor? vou colocando aqui o tema, fiquem conectados com a gente, que hoje a gente vai falar da cultura do cancelamento. Vocês já ouviram esse termo? Tá na moda, né? Já tá na moda há um tempo aí. A gente vai conversar um pouco sobre essa mania que tá pegando da gente querer cancelar outras pessoas, cancelar quem tem Boa. ideias que são diferentes da nossa ou que fazem alguma coisa que a gente não gosta. Luiz aí de Goiás, pronto, fixamos. Agora você melhorou, você melhorou. Vim Tadinha, pra tá perto do aí, Wi-Fi, tá aí gente. Eu estou assim, ó, nômade. comendo modem aqui do meu lado, mas vamos aí, tudo por essa live. Essa live tá incrível, gente, tá super legal. A gente tava hoje estudando um pouco da cultura do cancelamento. Aliás, né, amiga, é bom perguntar deles, quem sabe o que é a cultura do cancelamento? Quem que viu aí Boa. alguma coisa que pode exemplificar? Porque quando a Paulinha sugeriu esse tema, eu falei, amiga, como é que a gente define a cultura do cancelamento? Assim, o que que é? Então, se vocês sabem o que é, manda aí o que vocês acham que é, a gente vai explicar. Boa. Mas eu achei super legal, meu negócio super relevante, ainda mais hoje nas mídias sociais, que todo mundo tem acesso fácil a expressar a sua opinião. Então, eu acho super relevante a gente trazer, ainda mais quando a gente fala tanto sobre relacionamento, tanto sobre empatia com o próximo e tal. Isso, como a gente falou, a gente vai falar um pouco dessa cultura. Vamos começar falando então o que é para a galera que está conectada. Eu vou colocar aqui uma Uhum. imagem para vocês verem. Essa aí é uma definição de um dicionário, que esse dicionário Macquarie é um dicionário que ele define quais são as palavras que estão na moda e que tem mais relação com o impacto nos seres humanos, assim, com o nosso comportamento. Em 2019, a cultura do cancelamento foi a expressão que mais foi usada nas redes sociais. Então, foi a nova palavra aí da moda que foi muito, muito usada. Então, a cultura do cancelamento tem algumas definições, mas é basicamente quando as pessoas se juntam, se unem para ir contra alguém que elas não gostam, que emitiu uma opinião ou cometeu um erro, alguma coisa que foi desfavorável, e aí elas se juntam para cancelar aquela pessoa. Então, ou para parar de seguir, ou para detonar socialmente, enfim, para fazer algo contra aquela pessoa. E aí se usa o termo, aquela pessoa está cancelada, ela foi cancelada, como se a gente pudesse descartar essa pessoa de vez. Hum. Então, essa seria a cultura do cancelamento. A Alice está falando aí, essa nova moda de cancelar outras pessoas por algum comportamento, comentário, normalmente quando não se concorda com o que a pessoa está falando. É Boa. exatamente isso, É, né?
A moda é nova, mas o ser humano já tem essa mania de cancelar outras pessoas já faz um tempo. Quem aí lembra das aulas de história, quando tinha Inquisição contra as bruxas? Então, as mulheres que tinham comportamentos que não eram aceitos pela época e eram taxadas de bruxas, elas eram queimadas. Então, é um cancelamento muito mais agressivo. Assim, tinha gente até contra canhotos, ruivos, cruel, Uau, e gente, eu vários sou canhota. aspectos da sociedade, tipo aquelas arenas em Roma, em que o pessoal assistia, às vezes pessoas inocentes ali sendo atacadas por leões. A própria crucificação também era um Uhum. cancelamento das pessoas que eles não gostavam, né? A história de Jesus conta, ele não cometeu crime nenhum, mas ele foi cancelado pela sociedade da época. Então, o termo mudou e hoje as redes sociais dão essa abertura aí, né? Mas você acha que as redes sociais, então, amiga, para a gente expressar a opinião, ela só tem esse lado ruim, será? Não, pelo contrário, eu acho que a gente, com as redes sociais, a gente possibilita aí a voz de muitas minorias, né, amiga, que antes não tinham essa voz, tanto que hoje a gente vê que a maioria dos movimentos de cancelamento, eu ouso dizer aí, sem dados científicos aqui, que é, na verdade, contra esse discurso machista, racista, enfim, sexista, qualquer coisa que seja desse tipo. Então, as minorias ganharam muita voz, e hoje em dia, a maioria desses cancelamentos que você vê aí são por comentários e por erros que vão contra essa justiça, né, em comum. Enfim, então eu acho que é É, bom e ruim ao mesmo tempo. total. Exatamente. A internet ela dá essa abertura para a gente expressar a opinião, então as minorias ganharam mais voz, como a Julinha falou. Mas acontece que também as pessoas têm mais coragem de falar a opinião, até porque elas se escondem por trás de uma tela. Então, isso tá ficando cada vez mais na moda. Aqui no Brasil a gente percebe muito, ainda mais que a gente está com essa polarização de opinião por conta das opiniões políticas, né, que são tão divergentes, e agora Uhum. por conta das opiniões contra o isolamento social. Então, vamos falar aí de alguns exemplos. Já tem gente dando exemplos de pessoas que Eu foram já vi canceladas. aqui Vocês já a, falaram de a alguém? Vocês já Maria, a ajudaram a Mariela tá cancelar falando. alguém? Contem aí. Contem aí se O vocês Ryan, diretamente já né? tiveram alguma ligação com cancelamento ou que vocês viram. A Mariela tá falando desse Ryan, eu não conheço. Confesso que eu não conheço esse Eu caso. também não, do Ryan. Não sei, você se lembra de algum aí de cabeça, amiga? Enquanto o pessoal vai falando, falem de pessoas que vocês se lembram aí que foram canceladas ou que estão sendo canceladas recentemente. Amigo, acho que a gente pode abrir aqui de forma meio que neutra o que aconteceu com a Gabriela Pugliese ultimamente, né? Que rolou também uma espécie de cancelamento aí. Eu já vi, não conheço muitos assim desse pessoal da cena do funk, mas vi que o Biel, que nem estava conversando hoje, alguns MCs já foram pegos. Aí a Sara também falou Biel. O Jean tá falando a Anitta, que foi cancelada por não falar seu voto. A Mariela falou Uhum. Gabriela Pugliese está sendo. Então a gente não tá aqui É, para acrescentar. Claro, nenhuma opinião em relação a esses casos, mas são casos de cancelamento. É aí que a internet se deu uma revoltada e realmente rola esse cancelamento quase que literal, né? As pessoas saem da rede social, se isolam, se abatem, enfim. a Eu gente acho falou que da esses são Boca os exemplos Rosa também do mais. BBB, né? Rolou algumas coisas assim Tiveram também. alguns, teve também o Nego do Borel, tiveram. E tem alguns, eu coloquei aí uma lista, não sei se dá para ver, tá bem pequenininha aí, não dá para aumentar aí, ou já vai no automático o dedinho. É um Twitter engraçado que esse João Giroto fez e viralizou. E tiveram várias pessoas que fizeram. Essa foi a lista de 2019, de alguns cancelados, alguns revogados que foram descancelados e alguns aí Revogados é ótima. incanceláveis. Ó, Enfim, tá segundo a MC opinião, né? Lan, Bianca Alves, que eu acho que é a Boca. Não, não é a Boca Rosa é outra. Eu acho que não, porque essa Alguns. lista foi de 2019, então foi antes desse Aue todo. Mas tiveram algumas pessoas aí que eles falam que conseguiram revogar, que foi o Felipe Neto, no caso, também fez algumas opiniões que daí o público já gostou mais, e aí descancelaram o cancelamento, se é que isso existe. Consegui. Cancelaram o Tá, cancelamento. tentei. Teve um caso, a gente separou alguns aqui, teve um cancelamento quando ele vai além das redes sociais. Então, teve um comediante que chama Kevin Hart, que ele era para ser o apresentador do Oscar de 2019, ele ia ser o host,
E aí ele fez uma piada homofóbica nas redes sociais. E aí começou essa cultura do cancelamento. Inclusive, cancelaram ele da apresentação do Oscar. Então, isso é quando o cancelamento vai além das redes Vai além das sociais. redes sociais. Tô vendo aí que o Juliano perguntou o que significa ser revogado. É esse descancelamento, assim, é quando É voltar à você... sociedade, Juliana, nesse caso. O revogar quando você... Exato, você volta à tona, você cancela ali, não cancela mais. O Peter, sim, a gente quer saber, pode indicar algum cancelamento? Cancelamento. Pode falar das opiniões de vocês, a gente quer provocar essa reflexão hoje. Quem você cancelaria? Isso, e será essa... que tá tudo bem cancelar as pessoas? A gente quer conversar isso de uma forma bem aberta, trocar opiniões mesmo. A gente vai falar também um pouco da nossa. Fala quem Exato, você porque cancelaria. a Vai, questão é, amiga. mandem aí Aquelas que sugestão de botam na cancelamento, fogueira. essa é a pauta da live aqui. Não. A questão aqui é a gente entender o que é o cancelamento, né? Porque tá na moda a gente querendo, concordando ou não. E quais são as possíveis consequências dele, impacto, se ele é mais positivo por lutar por, vamos dizer, interesses morais e justiça, ou se ele pode ser mais negativo, né? Então, mandem aí o que vocês acham, se é importante esse movimento de revolta, de cancelamento, se vocês acham que realmente ajuda, ou não, se vocês acham que não. Mas você quer contar, amiga? Sabe aquele caso do futebol que a gente estava vendo? Ah, você colocou a imagem aí. Conta que essa história é super legal e dá Coloquei pra... um exemplo que a gente estava pesquisando aí alguns exemplos de pessoas que foram canceladas. Essa história a gente conheceu hoje, que foi esse cara que chama aqui, anotei, o Carson King. E ele apareceu num jogo de futebol com essa plaquinha pedindo doação para ele comprar, renovar o estoque de cerveja dele. Aí ele apareceu lá e a câmera passou, a câmera do noticiário, então na frente aí tem um repórter. E ele ficou famoso, porque o pedido dele foi para as TVs. E aí o pessoal começou a fazer doação para a conta dele. E de repente ele viu que, Pra comprar putz, cerveja. para comprar cerveja. E aí o pessoal achou o pedido divertido, engraçado e começou a doar. Então foi uma galera, começou a doar mais de US$ 400 e tal. E aí em algumas horas ele conseguiu milhares de dólares e ele ficou impressionado. No dia Loucura. seguinte, que ele viu toda aquela doação, ele ficou surpreso e falou: Cara, não, eu não preciso de tudo isso para cerveja, não. Eu vou doar uma parte para um hospital infantil que trata o câncer. E aí o pessoal, sabendo disso, ficou mais alvoroçado ainda e aumentaram as doações. Aí, essa marca de cerveja aí, que ele também fez a propaganda, falou: Eu ponho mais doação em cima. E, enfim, muitas pessoas começaram a ajudar. E ele conseguiu juntar, gente, mais de US$ 1 milhão em Caraca. doação que ele ia fazer para esse hospital. Aí, um repórter da cidade local falou assim: Vou investigar a vida desse cara. E este repórter não estava lá muito bem intencionado e começou a procurar os podres da vida dele. Fala: Quem é esta criatura? E aí ele achou uns tweets desse cara, de quando ele tinha uns 16 anos, fazendo piadas homofóbicas e racistas. E aí ele divulgou isso, e aí começou a cultura, uma campanha para cancelar esse cara e cancelar as doações. E a marca de cerveja, inclusive, quis cancelar aí as doações que ele tinha prometido fazer para esse cara. Enfim, teve toda uma cultura do cancelamento. E aí o ato que ele ia fazer foi totalmente apagado por causa dessas piadas que ele tinha feito, de extremo mau gosto que ele tinha feito quando ele era adolescente. E aí, o mais curioso, que como o mundo é um círculo e dá voltas, este jornalista mal intencionado, ele também já tinha feito muitos tweets preconceituosos. Alguma outra pessoa achou. E começou, então, a cultura do cancelamento desse outro jornalista. E ele foi, inclusive, demitido da rede de TV onde ele trabalha. Então, foi um super ciclo aí do cancelamento, onde se perdeu até o ponto principal, que era a doação. Então, eles começaram a Exato. dar mais ibope para todas essas piadas racistas e para essa cultura do cancelamento que foi fomentando mais o ódio. As pessoas estavam até então fomentando uma doação ou uma piada de doar cerveja para o cara, e aí eles começaram a fomentar mais o ódio. Então, é a primeira reflexão aqui que a gente quer fazer para vocês. Até que ponto esta cultura do cancelamento traz bons resultados? É Exatamente. isto. A Júlia e a Alicia também estão aqui. A Ju falou, putz, que absurdo. A Alicia está falando, eu acho péssimo esse negócio de procurar Twitter antigo, está procurando o poder da pessoa de propósito. E a Larissa concorda, desnecessária essa moda do cancelamento. Eu acho que essa história da cerveja é engraçada e tal, mas é perfeita para ilustrar exatamente isso, né?
a gente estava vendo um ato aí de generosidade, engraçado, mas que se tornou um negócio bacana. A pessoa vai lá com a intenção, né, de achar um ponto ruim, que, desculpa aqui, entre nós todos temos, e foi lá e foi queimar o cara de propósito e depois acabou sendo queimado pela mesma cultura aí que ele mesmo usou. Então, eu acho que esse é um ponto, é um gancho bom pra gente colocar o nosso ponto aqui do Mídia Amor, do Escola, que realmente a gente tende, gente, por um movimento quase que de inércia aqui natural do ser humano, de procurar ali o errinho, de dar mais atenção à picuinha. Até esse negócio que aconteceu aí ultimamente da Pugliese e tal. Você viu como é falado isso, gente? Tenho certeza que se ela fizesse uma boa ação não seria tão falado da mesma forma. Então a gente quer dar ibope para essas coisas, a gente fica curioso, todo mundo sabe o que acontece, a gente quer entender e tal. Então é muito mais fácil a gente dar ibope para picuinha e acabar engajando com essa cultura do cancelamento. Mas quais são os impactos, né, gente? A gente vê que pra gente é rapidinho, putz, que engraçada, uma zoeira e tal, cancelou. Pra pessoa que sofreu isso, né, não deixa de ser uma espécie de bullying, pra pessoa que sofreu isso, rola esse distanciamento, esse isolamento, essa vergonha, enfim. E não tô falando aqui, né, não entendam mal que a gente tá achando que então os que cometeram algum tipo de racismo, algum tipo, enfim, de injustiça, que não devem, né, ser cobrados pela postura. Eu acho que tem gente aí, o jurídico, que cobra e pessoas que devem aí tomar conta aí do problema, mas a gente como um todo, na rede social, a gente ganha uma voz de humilhação que é poderosíssima, né, contra essa outra pessoa. E realmente, quando a gente cancela uma pessoa, na maioria dos casos, dependendo do impacto e da proporção, né, amiga, a gente a cancela mesmo. Isso tem realmente reações estrondosas na vida da pessoa. E aí é que nem a Paulinha falou, a gente acaba dando o nosso engajamento para essa cultura. Ódio é uma palavra forte, mas é uma cultura de ódio, uma cultura de reforçar o positivo, uma cultura de violência, assim, né? Eu vou usar a internet aqui para meio que torcida de futebol, né, amiga? Aquele movimento que quando todo mundo se junta, vira uma da manada. É perigoso. É muito. E assim, é tentador. É tentador a gente se juntar para falar de alguém que a gente não concorda da opinião. Ainda mais, como a gente estava falando, a gente vive em épocas polarizadas. Então, se eu sou contra o presidente e alguém faz um comentário nada a ver e a favor dele, aí várias pessoas vão se juntar contra aquilo, contra aquela pessoa, você acaba vendo todos os aspectos ruins. Então, o primeiro ponto é, a cultura do cancelamento, ela é tentadora porque dá esse efeito de manada, da gente se juntar para acabar, para cancelar alguém. E, por outro lado, isso limita muito a nossa visão, porque a gente enxerga a pessoa como sendo aquele erro, como sendo aquela opinião. A gente não enxerga a pessoa como um todo, né? Até o Jean estava falando aqui, só vejo um lado negativo, porque todo mundo tem a chance de evoluir e se tornar mais humano. Pois é, quando a gente enxerga aquele erro, imagina, gente, se todos os nossos erros, se nós fôssemos figuras públicas assim, em que um erro vai para a rede social, óbvio que como figuras públicas a gente tem que tomar mais cuidado. E isso não justifica fazer piadas machistas, a gente não quer dizer que a liberdade de expressão dá a liberdade da pessoa falar o que ela quiser e ofender a quem ela quiser, muito pelo contrário. Mas como a Júlia bem lembrou, também existe a justiça. Então, se ela faz algum ato racista, algum ato homofóbico, é justo que ela pague isso realmente na justiça, que ela trate isso em termos legais. Ou que, se você não concorda com aquilo, que de repente se tenham formas de construírem diálogos em que você possa expressar a sua opinião, em que as pessoas possam argumentar o porquê que a opinião dela está errada. Porque imagina se alguém racista, que acredita que tem uma classe que é inferior à dela, vai mudar de ideia com um outro discurso de ódio. O ódio não se combate com mais ódio. Então, não, exato. É o primeiro princípio, né? Exatamente. O Jean, a Alice está falando, gente, o Jean tá aqui, é meu amigo, veio pela primeira vez na live. Bem-vindo, Jean. A Alice sempre está dizendo aí os amigos dela. E eu concordo com você, Jean, quando você disse que a cultura do cancelamento, então esse negócio de procurar Twitter antigo, ou realmente ficar pegando ali num errinho que a pessoa pode ter falado, um arrependimento que ela possa até ter tido depois, e a gente focar que aquilo é a pessoa como um todo, que nem a Paulinha falou,
eu tô dando total descrédito para a oportunidade da pessoa crescer. Gente, a gente no passado, ontem, há 10 anos atrás, falou uma coisa que não queria. Então imagina se alguém pega uma manada de gente nas redes sociais e te cancela ali por causa daquele comentário. É o que você falou. Ah, Então qual que é a minha chance de crescer e de evoluir? E o que a Paulinha falou é muito verdade. Quando a gente pensa que a gente pega e se junta para cancelar uma pessoa e acha engraçadinho e tal, na verdade, a gente não está querendo, então, corrigir a postura dela, porque o cancelamento, esse movimento é, engraçadinho do cancelamento, ele não está corrigindo nada. Pelo contrário, né? O certo, então, se você exato. realmente quer parar uma postura racista, é você falar por que você pensa dessa forma. Vamos, então, discutir com empatia, com esse querer escutar, entendeu? Com esse querer mudar o cenário. Porque o cancelamento não vai mudar cenário nenhum, gente. Você realmente é engraçado, passa rápido para quem fez, mas para quem sofreu, aquilo não ensinou nada É. provavelmente só, né? Provavelmente só e trouxe mais rancor e mais angústia, enfim. Eu não acho que é produtivo de nenhuma forma. A Larissa também está falando, justamente que o julgar é muito fácil, mas procurar entender o que levou a Isso. pessoa a ser. Exato, às vezes se a gente tivesse tido o mesmo caminho que o dela, a gente estaria falando a mesma coisa. Então, o que levou? Qual é a necessidade, o sentimento daquela pessoa por trás daquele ou discurso de ódio, ou daquela piada infeliz, ou daquela opinião que vai contra a nossa? Então, quando a gente se coloca nessa posição de juiz, né? E juiz na internet é mais fácil ainda, porque eu não preciso dar Porra. minha cara a tapa, eu só digito ali e tchau, e saio daquilo. Então, e muitas pessoas fazem isso até por trás de usuários fakes, e que torna ainda mais fácil Exato. eu expressar qualquer coisa e sair correndo e não assumir a minha opinião. Então, tem isso, tem essa falta de intenção na conexão. É o ódio pelo ódio. E que só vai fomentar essa cultura aí de um cancelamento cada vez maior, do cancelamento da nossa humanidade, mais do que do cancelamento de pessoas. Exato. A gente acaba cancelando a nossa humanidade, porque a gente cancela qualquer possibilidade de criar conexão com aquela pessoa. E, de novo, conexão não significa concordar. Alguém fez uma piada homofóbica ou racista, eu nunca vou concordar com aquilo. Mas não quer dizer que eu preciso cancelar aquela pessoa, porque senão eu vou estar pagando com a mesma moeda. Minha atitude não vai ser tão melhor quanto a dela, sabe? Fato. Então, É olho esse é o por olho, nosso dente por primeiro dente. ponto, né? A gente Exatamente. quer Só um expressar comentário aqui. aqui que o Peter falou Peter, eu penso que está muito ligado a consumo, seja da imagem ou do mercado. Em ambos os Boa. casos, eu procuro fazer consumo consciente, seja no campo das ideias ou no campo do mercado em si. E eu acho que é por aí Legal. também, Peter. Eu acho que a gente tem muito, com o advento aí da internet, a gente pode consumir essa cultura de pensar pequeno, de picuinha, do cancelamento e tal, o ódio pelo ódio, ou a gente pode escolher usar ao nosso favor, né, amigo? Consumir ideias do bem, consumir ideias, enfim, de crescimento e progresso. E Total. tá tudo aí à nossa disposição, né? E aí vem uma coisa bem interessante que você falou nisso, Peter ou Peter. A questão a gente tende a se identificar com tipos de comunicadores. Então, vocês que estão aí vendo essa live, provavelmente vocês se identificam com a forma como a gente fala. Eu talvez me identifique com uma forma mais acadêmica, a Júlia, de repente, gosta de alguém que tem uma fala mais populista. E aí o que acontece é que às vezes aquela pessoa que tá ali falando, se eu começo a falar, galera, todo mundo, vamos agora cancelar fulano, olha que absurdo o que ele falou, vai totalmente contra o propósito do Mídia Amor. Vamos cancelar, vai, vamos lá, todo mundo agora, sai dessa live e vai lá cancelar. E aí vocês gostam, vocês falam, nossa, a Paula tem razão, cara, olha o que ela. Não é possível que ele fez isso. Vocês acabam sendo aquele efeito em manada, vocês são fomentados por isso, porque vocês concordam, gostam do jeito que eu falei, eu consegui persuadir vocês com a minha forma Hum, de me comunicar. Isso é muito perigoso, porque aí é. a gente acaba comprando alguns discursos e usando um pouco do que a gente tem aqui, que é a nossa capacidade cognitiva. Nós temos nossa capacidade de pensar. Então, é muito importante a gente ouvir as pessoas e ouvir, inclusive, pessoas que se comuniquem de formas diferentes do que a gente gosta até. É importante que a gente tente se conectar com Super. várias formas. Isso faz parte do nosso potencial empático, que a gente conversa muito aqui, tanto no Mídia Amor quanto no Escola Mídia Amor. Mas, assim, pesquisem. E aí vem o que o Juliano falou, procurem se informar, né, amiga? É muito importante você buscar a Exato. fonte do que está sendo falado antes de entender. Vamos lá, estão querendo cancelar alguém, uma ideia, uma pessoa.
o que está acontecendo, o que realmente aconteceu, além da fofoca, né? Exatamente, né? Porque como você falou no começo aí, mas é importante reforçar, é que, gente, ninguém é um fato sozinho. Todo mundo tem um inteiro, todo mundo é amado, todo mundo tem uma família, todo mundo quer ser feliz, enfim, todo mundo tem necessidades em comum e a gente não é um erro pontual. Só que um cancelamento pontual pode trazer um impacto de longo prazo na vida de uma pessoa que às vezes errou ali. Então a gente tem que ser bem cauteloso. A Larissa e a Alice estão falando mais ou menos a mesma coisa, que começa com coisinhas pequenas e tal, e depois aquilo pode ir tomando dimensões gigantescas, que nem, por exemplo, no caso da Pugliese que aconteceu. Gente, claro, a pessoa faz uma coisa errada, né, pontualmente ali falando, vão ter as consequências, vão ter contratos que podem ser que sejam, né, adiados, enfim. Mas cada um tem que resolver onde dói. Então, as marcas que trabalham com a pessoa, tomem suas decisões, tá? No seu direito, porque vocês têm uma relação direta. Agora, você ter o que a gente está falando aqui é desse impacto de ódio mesmo, violento, de milhões e milhões de pessoas que a internet possibilita. Né? Essa cultura do cancelamento que a gente tem o poder de cortar pela raiz ou de engajar com ela. É disso que a Até gente está porque a falando. gente nunca sabe o real impacto. Então, de repente, a Total. gente acha que a gente só sacaneou ali o Instagram da pessoa. Gente, Uhum. nós somos pessoas, existem pessoas por trás das contas, por trás, né, daqueles rostos, daquelas caras do Instagram, das fotos. Então, o fato de você cancelar alguém, além de você fomentar uma cultura de ódio, você não sabe o que você vai fazer com o psicológico da pessoa. Você, de repente, pode estar ajudando a fomentar, inclusive, uma depressão dela, sem saber. Então, essa coisa assim, igual desse exemplo que eu falei do jornalista com um cara que quis doação de cerveja, o cara perdeu o emprego. E o outro menino, às vezes, se queimou de um jeito que nem vai conseguir emprego nos lugares. Então, Então, as percebam, consequências do erros. nosso ato. Porque acho que a gente tem que ter consequência do que a gente fala realmente, né? E o ódio, mas será que essa é a forma certa? Será que isso vai adiantar alguma coisa para eles mudarem a opinião deles e terem atitudes mais empáticas com os outros? Ou eles vão ficar mais na defensiva, mais agressivos ou mais depressivos? Então, o que será que a gente tem que fazer nesses casos, né? Isso que a gente está caminhando para a nossa live em que a gente vai fazer essas reflexões. Boa, eu só queria perguntar para a Larissa aqui, porque eu falei do caso da Pugliese, por exemplo, e a Larissa falou, mas hoje existem inúmeras pessoas de mentalidade fragilizada que é mais fácil de serem manipuladas. Você quer dizer no sentido de que as pessoas que têm mais voz devem ser mais conscientes do que elas vão falar, porque as pessoas têm essa mentalidade, às vezes, um pouco mais fragilizadas e vão seguir direto o que elas estão falando. E por isso que a consequência para elas devem ser mais severas? É isso que você está querendo dizer? Porque se for, eu até entendo o que você está falando. Se eu me candidatei para ser alguém que tem influência, eu tenho mais de milhões de seguidores, eu estou falando alguma coisa, super entendo, tem que ter as consequências, mas é o tipo de consequência. Não, não é O isso. fato Então, de você explica parar aí o que de você quis seguir dizer. uma pessoa, eu acho super. Cara, essa Acho pessoa super falou uma ok. coisa que eu não concordo e mostrou uma postura. Tudo bem. Agora, o cancelamento maior é quando todo mundo se junta e fala: Meu, vamos lá, encher de comentários cheios de ódio. Tiveram vários casos. Gente, tem casos que é tentador. Quem viu aí, vou falar mesmo, assim, de casos mais polêmicos para a gente ver como pega às vezes. Nem sempre é tão fácil. Aquele caso do Vitor e Léo, eu fiquei passada. Acho que a gente estava junto, né? Eu Trabalhando lembro, quando eu lembro, mostrei lembro. para você. Lembro. Eu sempre confundo os dois, eu não quero trocar. Mas eu acho que é o O que Vitor, o fez a coisa irmão. errada. Eu não lembro muito bem também. Enfim, da mulher, né? Ele recebeu uma acusação de Ah, espancar a mulher e assim, putz, ainda mais pra mulher, pra gente que sabe, dói, que né? graças a Deus eu nunca sofri essa agressão, mas a gente sabe da luta da mulher e sabe como deve ser, sabe? Imagina como deve ser horrível passar por uma situação. É muito tentador chegar na cultura do E cancelamento falar, de um cara meu, que vai tem se esse ferrar Instagram esse e ainda faz cara, piada cancela. disso. Uhum. É muito tentador você chegar lá e falar, meu, você é um babaca, sabe? É tentador, gente. Essa é a questão. Só que o que esse ódio meu, essa expressão de ódio Vai vai gerar. adiantar? Sabe? É, O que a gente vai fazer com isso, né? a Larissa me corrigiu, ela falou que é exatamente o oposto, e o Juliano também falou, das pessoas que, na verdade, seguem o cancelamento sem nem entender o que está acontecendo, Ah, tem sim. essa mentalidade mais Sem fácil se também, informar. exato.
É perigoso pelos dois lados. É exatamente por isso que a gente que está aqui nessa live, que pode algum dia ser formador de opinião e poder parar esse movimento cascata, que a gente está trazendo essa responsabilidade. Porque realmente, Larissa, vão ter pessoas que tô vendo ali a manada seguindo, tá rolando um cancelamento ali, engraçado, hahaha, o amigo compartilha e tal. Mas pensa na real consequência do ato. Pensa se aquilo faz sentido, se no longo prazo aquilo é o que você quer ser na internet, enfim. Todo mundo tem que ser proativo e pensar que é ser de responsabilidade na internet. Não é só quem tem influência, que tem milhões e tal, que tem poder. Na verdade, a internet é o grande conjunto das contas individuais e pequenas, entendeu? Que ganham esse poder quando as vozes estão juntas. Ela falou, não estava Total. nem sabendo, cair de paraquedas aqui. Nesse negócio de cancelamento, eu achei horrível. Realmente, pode ser horrível, tem consequências realmente que a gente não pensa quando a gente faz, né, amiga? Que a gente não pensa, e tem esses exemplos aí que são difíceis de lidar. Então, a gente separou aqui algumas coisas, como a gente, como seres humanos que queremos melhorar, que queremos ser agentes de transformação da sociedade, como é que a gente pode agir diante da cultura de cancelamento. Então, o primeiro ponto a gente falou aqui, que é da questão de pesquisar sempre sobre um assunto. Não quer dizer que você precisa se omitir, que você não precisa expressar sua opinião e tá tudo bem, tudo paz e amor. Vamos mudar o assunto, vamos falar uma história boa. Não é isso. É importante a gente falar o que é certo e o que é errado, né? Então, por isso que tem sido importante, a gente tem colocado cada vez mais a nossa opinião aqui. Tem coisas que são repugnantes, para falar o mínimo. Igual essa história do cantor e tal, histórias de machismo, de abuso e tal, piadas, são repugnantes. O fato é, então, primeiro, pesquise antes de entrar naquele efeito manada e espalhar uma fofoca que talvez não Pesquise o que tenha sido aconteceu, né? bem assim. Isso é o primeiro ponto. Segundo, porque você não concorda com uma pessoa, não quer dizer que você não precisa fazer o esforço de tentar se conectar a ela. E aqui eu vou dar o exemplo, eu não sei quem viu, o exemplo da Regina Duarte. Ela fez uma entrevista aí também, acho que foi semana passada, ficou bem famosa, a nossa nova ministra da Cultura. E aí, nessa entrevista, foi, vou falar, uma opinião mais objetiva de repórter. Nessa entrevista, ela cantou, ela fez referências à ditadura, ela defendeu a ditadura e defendeu o novo governo, e ela rotulou o que poderia ser cultura, então só como balé, etc. Ela colocou a cultura numa caixinha, falou que muito tem sido feito, mas não falou o que exatamente. E a gente sabe que a cultura está super abandonada. Então, isso gerou um caos. E aí, muita gente entrou na cultura do cancelamento da Regina Duarte. E assim, mais do que isso, gente, começaram com discursos de ódio mesmo. Essa mulher é repugnante, ela é do mal, ela é maléfica. Eu vi muitos comentários assim na minha rede. E eu fiquei tentada a falar com essa mulher, né? Nossa, Regina Duarte, será? Olha o que ela fala. A gente está numa situação séria do país. Será que ela não está pensando nas pessoas que estão com dificuldade ali, que trabalham na área da cultura, músicos, artistas, e que precisam de um apoio, e ela é a voz dessas pessoas? E, gente, o que vai adiantar a gente transformar, rotular? Ela é uma pessoa, também tem família, ela também tem sentimentos, também tem Exato. necessidades, assim como todas. Então, como é que será que a gente pode enxergar essa situação? E aí, a Anitta, que também já foi cancelada várias vezes, ela deu uma opinião que foi bastante interessante, né, amiga? A gente estava lendo aqui. Depois pesquisem o texto que ela escreveu, mas resumindo, Foi bem legal como ela agiu. tentou se conectar primeiro com a Regina. Ela aplicou algumas coisas de comunicação não violenta que a gente fala tanto aqui na escola. Ela falou, olha, Regina, eu sei que você foi pega desprevenida nessa entrevista, não é fácil, eu já passei por isso. Porque eles não prepararam um script, um roteiro. Então, foi meio que no improviso. Então, ela tentou se conectar ali com uma saia justa que a Regina possa ter passado. Ela falou, só que aí ela começou a pontuar. Só que, olha, o que você fala como cultura é ótimo, balé e tal, sim, mas tem outras coisas além. E você fez referências à ditadura que me dão medo. Então, ela falou do medo dela, do sentimento dela. Ela falou, me dão medo, porque eu seria a primeira pessoa que seria Cancelada no seu discurso. no seu discurso. Eu não seria apoiada. Eu seria a primeira pessoa cancelada pela ditadura, meu tipo de arte.
E aí ela começou com um discurso falando, olha, eu tenho medo, você é a voz que representa as pessoas que trabalham na cultura, então a gente precisa saber o que exatamente está sendo feito. Ela começou a argumentar. Inclusive, ela falou, olha, eu sei que você me segue aqui, então por isso que eu estou fazendo essa carta aberta. E tem ali algumas coisinhas que podem ser um pouco mais agressivas na comunicação, mas foi surpreendente o Sim, discurso ali da exato. Anitta, né? Seria fácil para uma pessoa como a Anitta, talvez ser a primeira a falar isso é inaceitável e sem oferecer nenhum tipo de chance para rolar alguma coisa construtiva dali, mas foi o que você falou, né? Ela não aceitou, foi até o que o Jean falou aqui em cima, não cancelar, mas também não ser conivente. Então, ela não aceitou a postura que ela adotou no discurso dela, mas ela também não chegou cancelando. O cancelar é exatamente isso, né? É você evitar uma discussão, você cancela de vez e acabou. Mas ela ofereceu aí a necessidade dela, o porquê que ela não concordou, e aí daí pode surgir um diálogo construtivo. Do cancelamento direto não sai nada, sai só esse ódio que a gente falou, né? Exato. Então esse é um ótimo exemplo que eu gostei bastante. Isso dá um pouco mais de abertura aí para. Porque, igual, tem vários artistas que fizeram o contrário. O Juliano falou do Bruno Gagliasso, eu não vi. Mas no Big Brother a gente viu muito isso, né? As pessoas tomando partidos de alguns concorrentes e aí defendendo aquilo. Vamos todo mundo cancelar fulano. E tudo bem que ali dá para você cancelar, entre aspas, né? Mas você votar em outra pessoa. Mas é muito bizarro isso. Até o Big Brother, dá pra gente fazer um estudo sobre as pessoas, como as pessoas gostam de estar nessa posição de juiz, como é confortável a gente se sentir superior às outras pessoas ao invés da gente tentar se conectar. Então, isso também fica aí a reflexão. Tente se conectar no seu discurso. Se você vai. Às vezes você não tem a oportunidade de falar com aquela pessoa, como um artista que tem a opinião contrária à sua. Mas quando você tiver, tente se conectar. Mesmo que você não concorde, não importa. Mas para você conseguir mostrar para a pessoa que existe um outro ponto de vista, você precisa fazer esse esforço. E não vai ser na base do Você precisa discurso do conectar, ódio, né? exato. Exato, que é o ponto 3, né? Que é o conectar e tentar enxergar os sentimentos e necessidades por trás da fala do outro. Então, até uma fala que de um lado é para ser cancelada, que pode ser errada, que pode ser violenta, que pode ser racista, enfim, ele tem uma necessidade de expressar alguma coisa ali por trás. Pode ser que esteja camadas mais profundas a necessidade da pessoa, mas tem uma oportunidade de conexão ali. E realmente a conexão é a única coisa que vai trazer ali um resultado diferente. E é isso que a gente quer expressar aqui. Por isso que a gente é contra esse cancelamento imediato. Não é contra esse mercado livre das ideias, né, amiga? Que eu tenho aqui minha opinião, deixa eu expor para você, olha aqui porque eu acho que tá errado isso e tal. Mas é esse cancelamento aí meio agressivo que a gente tá falando que a gente não defende por ele ser o contrário da empatia, né? Da comunicação não violenta. Perfeito. A gente nunca vai conseguir fazer uma cultura mais empática, que é o que a gente defende tanto aqui no Mídia Amor, se a gente também for conivente a culturas do cancelamento, que é nada mais do que essa cultura do julgamento. E até o Barack Obama fez um discurso para jovens em que ele falava desse perigo. E ele, eu não sei se vocês sabem, o Barack Obama é famoso em várias redes sociais, inclusive o Spotify dele, ele tem umas playlists mais famosas que existem, mas ele tem o Twitter dele é muito famoso, tem muita gente que segue, então ele gosta muito de twittar. E ele falou, às vezes é tentador você colocar lá uma hashtag e expressar sua opinião, é muito fácil, né? Só que também no alcance, muito fácil. É um pouco isso até que a Gina tá falando é superficial, porque muitas vezes você dá aquela sua opinião rasa sobre aquela coisa, sabe? Que você tem um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Uma frase, exato. Você sabe opinar sobre tudo, mas profundo mesmo tá difícil. É aquela arte que você fez na escola, né? Se você fosse um limão ali, espremesse, o que ia sair de você? O que sai de você, exatamente. Então é isso que o Juliana falou. A gente tem que buscar informação, ainda mais quando a gente quer se posicionar em relação a alguma coisa, busca essa informação e não sai cancelando aí todo mundo que tá todo mundo cancelando, porque isso não leva a nada. A Débora também concluiu aí bem legal, que é quem cancela os outros esquece que também erra. É exatamente isso. É por isso que a gente é contra também essa cultura do cancelamento imediato, que é porque você pega uma pessoa por um erro e transforma aquele erro na pessoa inteira. Então não é assim, né? Perfeito. E acho que você falou o 4, né, amiga? Que é o cuidado com os discursos de quem se comunica de um jeito que você acredita. E para finalizar, eu sempre questione como você pode romper ciclos de ódio e ter de fato ações que contribuam para a construção de uma sociedade melhor, que é o resumo de tudo que a gente falou, né?
É você querer Exato. se informar, entender a necessidade por trás do que o outro está falando, se é totalmente errado, como um racismo, um abuso, enfim. Ou você prefere não se posicionar sobre aquilo, ainda mais se você não conhecer a pessoa, né, gente? Porque não pode não levar a lugar nenhum. Ou se você conhecer e quiser se posicionar, você pode levar aquilo para uma discussão individual. Você não precisa expor aquilo para um tweet ou para um, enfim, para um post de Instagram, onde você possa ser ridicularizado ou ridicularizar o outro e criar mais ciclos desse tipo. Ou você pode, como a Anitta fez, exprimir sua opinião de forma respeitosa, de forma não violenta, de forma até baseada em dados. E acho que é E de isso, né, forma amiga? humana, falando Exato. também. Conecte sempre o que você fala, o seu discurso, com o seu sentimento e tenta se conectar com o sentimento ali da outra pessoa, né? Então, sempre tem, sempre tem. Às vezes você causa um impacto ali na vida da pessoa, é tão gostoso a gente julgar, mas é esse o ponto que a gente quer deixar, essa reflexão final gente, primeiro, o que a gente quer construir? Que tipo de cidadão deste mundo você quer ser? Você quer ser aquele que contribui com a cultura do cancelamento, que é uma cultura que fomenta o ódio, não tem como fugir um pouco disso? Ou Uhum. você quer ser um cidadão que constrói uma sociedade melhor? E a gente só vai conseguir melhorar se a gente romper esses ciclos e tentar ser mais empático. A gente consegue se conectar ao outro e expressar melhor a nossa opinião, que pode ser diferente da dele, conseguindo ali fazer o esforço de ser empático, olhando a necessidade dele, o sentimento dele, expressando o nosso. Então, isso é de extrema importância. Tentem fazer esse esforço a mais sempre que vier na mente, porque é tentador, vai continuar sendo cada vez mais. Muito A gente fácil. está vivendo uma situação, além de tudo, que é uma crise política. Então, as opiniões divergentes aí e esse ódio vai aumentar. Se a gente não romper, a gente vai cair nisso. E vai ser muito mais do que só sair de grupos de família de WhatsApp. Exato. Vão ser conflitos e brigas em níveis que podem ser até tristes, assim, como nós falando como cidadãos, que a gente já tem sentido um pouco, isso pode piorar. Então, é bem complexo. Vamos tentar ter aí a mente mais aberta, se aprofundar em dados e não esquecer da nossa intenção de quero me conectar para construir uma sociedade melhor. Isso é Exatamente, gente. Obrigada por todo mundo aí que participou, o Jean que tá aí na live, a Alice, a Larissa, a Silvia que chegou agora, mas também deu aí a opinião, enfim, todo mundo que foi parte, Juliano. A gente vai deixar salvo para a Silvia que quiser ver o começo, a gente falou um pouquinho aí de alguns Isso. exemplos de cancelamento. A gente agora está conseguindo salvar no IGTV, espero que essa também dê certo. Estamos aí Amém. aprendendo. Mas se não, amanhã Alicia, obrigada vai pelo rolar carinho. vídeo aqui, né, amiga, do cancelamento lá no Escola Meio de Amor. Então, para quem não conhece, Boa. sigam aí o Escola Meio de Amor, a gente posta várias coisas desse tipo. E espero que vocês tenham gostado. A gente volta na segunda que vem com mais pauta aí de lives pra gente melhorar em grupo. Exato. Obrigada para todos os dias. Seja sempre bem-vindo. Também o Peter, todo mundo que participou. Um beijo grande, boa noite. E segunda-feira que vem estamos de volta. Enquanto isso, acompanhe os nossos conteúdos por aqui. É isso, gente. Um beijo. Boa noite, amiga. Beijo. Beijo.